Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar minha experiência de hoje. Quando o Senhor usou a apóstola para ministrar na minha vida, o anjo do Senhor, ele estava me esperando e antes de ele me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele e disse que sim. E ali o anjo do Senhor me leva ao céu, para a sala de armadura, para trocar as minhas armaduras. E não só eu, ele falava que todos os guerreiros que iam experiência e aqueles que não iam ser trocadas as armaduras para essa campanha. E ali, irmão, eu vi assim, armaduras diferenciadas, armadura muito bonita para cada um que estava aqui nessa campanha. E o Senhor, o anjo do Senhor falava que aqueles que vieram dispostos, com o coração disposto a receber tudo que estavam pedindo do Senhor. E que o inimigo tinha planejado para que esse mover não acontecesse. Mas o Senhor falou que Ele é o Deus que pode tudo, que o inferno pode se levantar, pode fazer o que for. Mas quando Ele pensa que Ele vai vencer, o nosso Deus já está lá na frente, já está mostrando tudo. Porque Ele falou que Ele escolheu pessoas, justamente guerreiro para isso, para mostrar o que está acontecendo, o que vai acontecer. E o Senhor falava, irmão, para nós guerreiros, que tudo que a gente vê na oração de diferente é para a gente falar para os servos do Senhor. Não é para a gente guardar para nós, porque nós vamos enfrentar muita guerra nessa campanha, porque o Senhor tem um poder, tem algo muito grande para entregar. E tudo que o Senhor mostrou para o apóstolo, eu vi essa glória. O Senhor me mostrava essa glória tremendo. E o Senhor falava para mim que vai chegar dia que nós vamos ficar, ficou na primeira campanha, saía daqui 8 horas da manhã, sem se preocupar com o horário, sem se preocupar quem ia trabalhar. E o Senhor falou que vai chegar esse dia. E o Senhor falava, irmão, que é para a gente se preparar, porque os domingos, os cultos de domingo vão ser diferentes. Esse domingo agora foi só um pequeno, de um pingo, ele falou do que aconteceu aqui, de um mover. Mas ele falou que é para nós estar preparada, porque os domingos, os cultos de domingo vão ser assim, moveres diferentes. Ele vai derramar dons diferenciados. E ele falou que tinha aqui para entregar, ele entregou. Mas ele falou que tem muito mais ainda para entregar para quem vem com o coração disposto a receber. E ele falava para mim que é para nós entregar nosso coração, pedir o que nós temos que pedir, para que Ele quer que Ele faça na nossa vida, que a gente está precisando, porque Ele falou que essa campanha que Ele deu para o servo do Senhor é da parte dEle, é porque cada um de nós precisamos ser renovado, precisamos, mas Ele falou que nós temos que falar para Ele o que nós estamos precisando, e Ele falou que não é para a gente ter vergonha de pedir, e se chegar e se humilhar aos pés dEle, e Ele falou que nós vamos enfrentar a guerra, e guerra que não vão ser fáceis, mas tudo isso é para a honra e a glória dele, porque ele já venceu, então nós vamos vencer também com ele. E até aqui eu posso compartilhar, amém? Aleluia. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje a oração foi diferente, essa campanha. Eu quero dizer algo para vocês, que aqui nesse teto tem uma bola de fogo muito grande da parte do Senhor. A partir do momento que o Senhor abria a minha visão, eu via o Espírito descendo, o Espírito Santo, aleluia. E ali quando ele descia, ele andava muito rápido. E ali o anjo do Senhor, ele começava a mandar eu olhar o que ele estava ali na mão dele. E ali o anjo do Senhor, ele falava assim para mim, que ele estava derramando a essência dele neste lugar. E ele dizia: filha, através da essência do Pai, os meus filhos
quando chegar no seu lar, aonde eles forem, eles vão levar o meu perfume e atrair os meus filhos para cá. E ali eu ficava maravilhada de ouvi-lo, aquilo. E ele dizia: não será diferente contigo, filha. E ali, quando a apóstola veio ministrar sobre a minha vida, o anjo do Senhor, foi uma guerra grande para mim, a experiência. Devido no início, minha visão estava aberta desde quando, na hora que eu entrei. Como todos sabem, que a apóstola falou sobre o casal que estava aqui. Só Jesus sabe como é que eu estava sentada nesta cadeira, sentindo aquele horror de cheiro de rato forte, podre, muito forte. E ali eu via muitos mesmo, legião. E ali ele mandava olhar e dizer: filha, eu vou te ajudar. O Senhor falava: eu vou te ajudar. Só Deus sabe como é que eu estava aqui, ao ponto de sair daqui e para ali. Eu disse: não, Senhor, eu vou ficar aqui mesmo, sentada, não quero dar mancada. E ali, quando a apóstola ministrou sobre a minha vida, eu confesso para vocês que algo estava me prendendo, para mim não ir na experiência. Uma voz dizia para mim que os meus dons não eram nada, que os dons que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos não ia servir mais para nada. É muito difícil para mim. E ali a apóstola começou a ministrar sobre a minha vida. E o que eu estava pedindo em oração ali de joelho, o Senhor usou ela para falar tudo. Ela não sabe de nada, mas o Senhor sabe. Ainda há profeta na casa do Senhor. E ali, quando eu vou na experiência, esse demônio da mente, ele se chama denominador, ao qual ele apareceu para mim, me afrontando, colocando palavras mentirosas na minha mente. Ao mesmo tempo que ele falava ali, ele mostrava o local onde ele ia acertar. E ali o anjo do Senhor falava que era para mim ir para a guerra com ele. Primeiro ali eu fui para a guerra com esse demônio, para guerrear, destruir. Fiz ali que o Senhor permitiu. E ali eu não consegui. E foi que eu retorno para a igreja. Começo a lhe pedir: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque foi tanta coisa que ele falou, não aceito. E ali o anjo do Senhor usa. O Senhor lhe usa a apóstola novamente para ministrar sobre a minha vida ali no canto. E quando ela veio ministrar, ela veio com palavras. Ela veio com aquela palavra de Deus sobre a minha vida. Aí o anjo aparece para mim, eu faço a pergunta para ele, eu vou na experiência. Mas nisso, eu passei por um tratamento, numa decisão. Algo particular comigo,
E ali eu comecei a receber as armaduras novas do Senhor. Capacete, tudo. E aonde estava aquelas setas, o próprio Senhor, Ele pegava, tirava. E quando Ele me tirava dali, Ele me permitia que o anjo me levasse ao jardim onde estavam as crianças. E aí as crianças tinham feito um coração de rosas para mim. E aí eles começaram ali a brincar comigo. E foi algo assim, tão assim diferente, que eu me senti como se eu fosse ali uma criança ali junto deles. E ali o anjo do Senhor lhe falava: o Senhor manda dizer para você que é assim que Ele quer você, como uma criança. Um coração de criança, uma mente de criança. Aí eu dizia: amém. Eu farei isso, Senhor. E ali o anjo do Senhor falava, aonde Ele me levava, algo particularmente Ele falava comigo. E ali quando Ele começa a me levar na sala de armadura novamente, Ele derrama um óleo sobre a minha cabeça, onde as minhas armaduras foram mais ativando. E Ele me levava para a guerra. E ali eu começava a guerrear. Ele dizia que eu ia em espírito. Eu começava a guerrear pela essa campanha. E ali o anjo do Senhor, ele me levava lá no profundo, onde estavam os demônios, entregando. Aleluia, Jesus. Entregando ao Lúcifer essa campanha. E ali era uma reunião ali. Era muito demônio, tudo revoltado. E ali eles recebiam algo, né, para vir querer tentar trazer para essa campanha. Mas ali o anjo do Senhor permitiu que eu fosse para a guerra. E os guerreiros desceram, os anjos do Senhor. Foi uma guerra travada. E por essa campanha aumentou mais o nível de guerra. Mas o Senhor lhe manda dizer que não é para a gente ter medo. É só para nós confiarmos nele, ser obediente. E ali o anjo do Senhor mandava eu guerrear em todo lugar, em cada canto, em cada casa. Mandava eu guerrear também pelo Rio Grande do Sul. Foi uma guerra muito grande, era muito demônio. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor deu vitória. E eu quero dizer para vocês que eu estou em paz. Aleluia, Jesus. Eu estou em paz daquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Aleluia. Eu estou alegre. Eu estou calma e confiante no Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a paz, irmão. Eu vou contar a minha experiência, que já começou quando a gente começou a roda de oração, né? Que eu via vários demônios acorrentados, né? E eu via uma lamparina assim sobre nossas cabeças. Quando elas acendiam, e eu via os demônios, né, acorrentados. E o anjo falava: hoje vocês vão contemplar a glória de Deus aqui. E aí, seguindo a oração, a apóstola veio e ministrou sobre mim. Foi uma experiência de arrebatamento, onde eu fiz a pergunta para o anjo. E aí eu já via outro anjo sobrevoando aqui sobre a gente. E ele trocava nossas vestes, colocava vestes brancas. E eram em todos, mas eu via assim, sendo trocado da vida do Ricardo, da minha, da irmã, da pastora,
da mãe da irmã Kelly e da Bruna. Eu via benzinho o rosto de todos. E depois eles iam e trocavam as vestes da apóstola e do apóstolo. E o apóstolo era o último. E um anjo entregava alguma coisa para ele. E ele falava: fala para ele que hoje o meu pai está entregando o que ele pediu. Eu via o anjo entregando algo sobre a mão dele. E aí eu retornava. E depois a apóstola vinha de novo sobre mim. E eu começava a ver a glória de Deus aqui dentro da igreja. E era como se fosse uma bola muito grande mesmo de fogo que eu não conseguia ver. E eu tampava meus olhos porque a glória era muito, muito forte. E o Senhor fala para o meu filho que isso é só um pouco do que ele me pediu, que foi para o apóstolo. E essa foi a minha experiência de hoje. Graça e paz, irmãos. Hoje, durante a tarde, né, eu passei por uma experiência também, no qual ali eu fiquei bem pensativa, né, algumas coisas. Aí cheguei em casa, eu orei ao Senhor e disse para Ele que, se fosse da vontade dEle, eu hoje vim para a oração, que Ele viesse me guardar, né, que nada viesse impedir minha chegada aqui. Então eu vim só no propósito, né, de entender o que estava acontecendo comigo. E hoje, na hora que a apóstola pediu que a gente fosse orar, eu falei com o Senhor. E eu usei aquela palavra, né, que hoje eu estava: eis-me aqui, Senhor, que o Senhor venha usar da sua forma, do jeito que o Senhor quiser. Então ali, na hora do louvor, né, eu senti a glória do Senhor muito grande assim em mim, né? Aí o Senhor falou um pouco comigo, né, do que eu perguntei dele. Aí, na hora que foi a segunda vez do ministério aqui, a apóstola veio, administrou em mim, aí eu fui para a sala de armadura ali, o Senhor começou a falar comigo, né? Aí ele falava para mim que era para mim prestar atenção em cada detalhe hoje, aqui na campanha, que ele ia mostrar um pouco o que ia acontecer durante esses dias de campanha. Então ali ele colocou as armaduras em mim, aí ele falou da importância dos dons que ele dá para cada um de nós que somos guerreiros. E que a gente tem que falar sim, a gente não pode esconder e guardar para nós o que ele mostra. E ali que eu voltei, eu senti assim o meu corpo assim com fogo. Eu senti assim que eu estava diferente ali. Então ali, depois que eu estava ali louvando o Senhor me mostrava muita coisa aqui, muita glória dele aqui. A apóstola me chamou, que pediu para mim abraçasse a irmã Emily. E ali eu senti que o Senhor me tomou e Ele me usou diferente hoje. E ali eu já não lembro de muita coisa, mas eu senti que a glória do Senhor estava muito forte. E Ele me deu uma visão dele mandando eu entregar algo na mão do irmão Ricardo, um papel branco assinado. E ele falou que o que o irmão Ricardo pediu para ele estava entregando na mão do irmão Ricardo. E ele falou que ele fez hoje aqui, isso é o começo realmente, que durante essa campanha ele vai usar cada um de nós e vai ser a cada uma pessoa específica vai ser renovado conforme a gente está pedindo. E essa foi minha experiência de hoje. Amém. Eu vou contar um pouco da minha experiência de hoje. Estou um pouco rouca, tá? Quando a apóstola ela ministrou sobre a minha vida, né? Logo apareceu os anjos do Senhor, em qual eu fiz a pergunta para eles e eles responderam que sim. E nesse momento eu não saía daqui da igreja ainda.
eu continuava aqui. E eu perguntava por que eu estava aqui ainda, e eles falaram que eu tinha que ver algo em relação ao casal que estava aqui. E o anjo falou para mim que se eles continuassem aqui, todos nós iam ser bloqueados de receber algo grandioso que o Senhor tem para nos dar nessa campanha. E eu perguntei, né? Eu perguntei assim, mas por quê, né? Como eu não tenho uma visão aberta, quando eu vi, eu só senti. Eu falei isso pro anjo, eu senti. E ele falou para mim que as vidas são preciosas para o Senhor. Eles são muito preciosas. Mas eles têm que ter uma preparação para chegar até aqui na oração. E eu falei amém. E aí então o anjo me levava. Ele me levava até o céu, irmãos. E a qual eu fui renovada, a qual eu fui lavada por uma água cristalina. E me senti mais leve. Irmãos, depois disso, o anjo me chamava para caminhar com ele. Onde está as nossas casas, né? A casa de cada um da igreja Shalom. E eu vi ali muitas casas desabadas, mas eu via os anjos construindo aquelas casas que estavam caídas, né? E o anjo falou para mim que nesse domingo muitos que vieram ao altar, muitos que vieram aqui no altar se reconciliar com o Senhor, naquele momento, muitos que estavam dispersos, né, da presença do Senhor. Ali naquele momento os anjos já começaram a trabalhar na casa de cada um. E eu comecei a ver aquela obra linda, irmãos. Eu fico feliz em ver aquilo, aquela grandiosidade, né, que o Senhor tem preparado. E o anjo falava, tá vendo? É o que o Senhor tem preparado para cada um de vocês. E eu ficava observando, né? E depois ele mandava eu olhar para baixo, irmãos, é como se abrisse ali e eu olhasse para a terra, né? E a qual eu via cenas, eu via cada canto, assim, os filhos das trevas, qual eu falo, bruxos, feiticeiro, macumbeiro. Eu via muitas velas perto deles, via eles fazendo rituais, tudo. E o anjo falava assim para mim, você está vendo? Eles estão trabalhando realmente para matar cada um de vocês, não fisicamente, mas espiritualmente, para que vocês não cheguem até aqui. E eu ficava observando. E o anjo falava assim para mim, ai de vocês se não orar. Ai de vocês se o Senhor chegar e vocês estiverem no conforto da casa de vocês. Ele falava isso para mim. E o anjo falava assim, não é hora mais de estar preocupado com os seus afazeres. Ele falava para mim assim, irmãos, o Senhor tem promessa para se cumprir no Brasil, sim, mas Ele também tem a palavra dEle que está se cumprindo sobre a terra. Então, irmãos, depois disso, né, eu via novamente aqui na igreja, eu via os irmãos, eu via o mover, e eu via a própria voz do Senhor, irmãos, falando comigo. E Ele falava assim, você não fique triste e não se ache diferente de ninguém. E Ele me falava assim, eu que dei o dom diferente para cada um de vocês.
você viu no começo da oração, um teve a visão aberta, o outro sentiu. E assim eu vou fazer na vida de cada um. E ele falava assim, você já pensou de que todos tivessem o mesmo dom? Mas não, eu dei um dom diferente para todos aqui. São todos irmãos, não são escolhidos um ou três, não. Ele falava que eram todos que tinham dom, era dom de oração. E diferentes dons, irmãos, que ele falou para mim, são necessários dentro da minha casa, na minha obra, para me libertar, para usar vocês para libertar as vidas. Vocês são um instrumento na minha mão. E não se calem quando eu der uma experiência, por mais pequena que seja. E ele falava para mim que não era para a gente temer, era para a gente falar, porque senão nós seríamos cobrados por ele naquele grande dia. Eu seria cobrada por ele naquele grande dia. Eu senti grande temor no meu coração, irmãos, quando ele falou isso. E depois disso, irmão, eu já estava ali revestida com as minhas armaduras. Era umas armaduras novas, irmão. Eu me sentia assim como se estivesse dentro de um robô muito grande. E o anjo me levava para guerrear sobre a nação, guerrear por todos, né? E me levava também para quebrar algumas obras para o Bolsonaro, da vida dele, né? Que estão fazendo para que ele morra. E eu quebrei. E, irmãos, era uma guerra travada. Eu pensei que eu não ia conseguir. E depois o anjo falou, agora você vai guerrear com outros demônios. E eu, que demônios? E ele falava que esses demônios eram que queriam entrar no Brasil para tirar a inocência das nossas crianças, trazer coisas ruins para nossas crianças aprender. Irmãos, e nesse momento que o anjo falava isso para mim, eu ficava com mais raiva. Eu ficava com uma raiva muito grande, né? E o anjo me levava para guerrear pela vida das nossas crianças, irmão. Nas escolas também, né? Então eu guerreava. E o Senhor, ele dava vitória nessa guerra. E depois disso, o anjo falava que era para a gente continuar, era para a gente se esforçar para estar nessa campanha, porque o Senhor, ele vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Até que eu posso falar. Graça e paz. Vou contar um pouco do meu testemunho, da minha experiência de hoje, que eu tive, onde o Senhor já tinha me dado um sonho, me direcionando a isso. E hoje Ele me levou novamente no mesmo lugar. E ali o anjo, eu fazia a pergunta do anjo, ele dizia que sim, e que hoje eu tinha que ir para a guerra. E ali ele me levava numa sala onde eu via vários feiticeiros ali, onde ali naquela sala tinha uma estrela, daqueles rituais, onde tinha várias caixinhas, cada pontinha, e fotos, né, do ex-presidente, né? E ali ele falava que eu tinha que destruir aquilo ali, aquela obra, né, de feitiçaria. E ali eu começava a quebrar tudo, mas eles não chegavam a me ver, né? E ali eu começava a guerrear, quebrava tudinho aquilo ali. E terminando aquilo ali, o anjo falava para mim assim, diga para a igreja que é tempo de ungir as casas, que os dias maus estão mais próximos que eles imaginam, que eles não têm que desistir, que essa campanha foi levantada, que era para fazer um despertar para cada um. E ali eu dizia amém. Aí ele dizia assim, diga para eles orar muito pelas crianças,
porque os dias maus vão afetar mais as crianças do que eles mesmos. E esse foi um pouquinho da minha experiência. Graças e paz, irmão. Vou compartilhar minha experiência. Quando eu estava aqui atrás, intercedendo, né, pelos irmãos. E naquele momento eu comecei a profetizar sobre a minha vida e também sobre a vida das minhas filhas. E ali eu começava a profetizar, minha visão começava a abrir. E eu dizia para o Senhor que eu não queria só eu receber, mas sim também as minhas filhas, que onde elas estivessem, cada uma recebesse o que eu estava recebendo aqui. E ali a apóstola veio na minha direção, o Senhor usou ela para ministrar sobre a minha vida. E o anjo do Senhor estava me esperando. E antes de eu ir ao céu, irmão, eu fiz a pergunta para o anjo do Senhor, ele disse que sim. E ali o anjo do Senhor me leva ao céu, na sala de armadura. E quando eu estava sendo equipada, irmão, para me guerrear, o anjo do Senhor começa a falar para mim sobre a nossa perseverança de estar na campanha, de orar, de buscar algo novo da parte do Senhor. E o Senhor começava a mostrar a glória dele, que ele vai fazer aqui nesse lugar. E ali o anjo do Senhor falava que era pouco o que ele tinha dado para esses 2 dias, porque ele queria dar muito mais, só que dependia de cada um de nós. E ali o anjo do Senhor falava que eu tinha que guerrear pela igreja, tinha que guerrear pela vida dos irmãos. E quando eu estava guerreando, eu via muitas correntes sendo quebradas. Pessoas que chegaram aqui, que pediram pela sua família, por alguém. E ali eu vendo, irmão, aquelas correntes sendo quebradas. Eu via grades se abrindo. É como se pessoas presas sendo libertas por causa de uma oração hoje. E ali eu começava a me glorificar ao Senhor, porque eu não sei o que cada um irmão pediu do Senhor, mas eu via grades sendo abertas, eu via pessoas sendo libertas, eu via as correntes sendo quebradas, por causa de uma oração, um coração sincero que essa pessoa fez hoje para o Senhor. E ali eu começava a guerrear, o anjo do Senhor falava para mim que eu não era para mim parar de guerrear, continuar guerreando. E demorava, irmão, eu era atingida, eu voltava. E quando eu voltava com muita dor, como se uma flecha atravessasse assim a parte da minha cadeira. E a apóstola ministra em mim de novo. E ali quando eu volto, irmão, na minha experiência, eu vou diretamente no inferno. E quando eu chego lá no inferno, eu vejo, irmão, uma armadilha muito grande do inferno contra a igreja do Senhor, por tudo que está acontecendo, que vai acontecer. E ali o anjo do Senhor falava para mim que o inferno estava armando algo para querer destruir a igreja. E quando demorava, irmão, eu via o presidente, eu via o Lula, e eu perguntava do anjo do Senhor o que ele estava fazendo ali naquele lugar. E o anjo do Senhor falava para mim, irmão, que eu tinha que observar. E eu começava a observar. Ele estava com um chifre na cabeça. E eu dizia assim para o anjo do Senhor, mas o que ele faz aqui? Por que ele está andando aqui no inferno e nada acontece com ele? E ele falava assim, porque ele é o inferno. Ele falou, você ainda não percebeu? E demorava, irmão, eu via ele planejando ali no inferno uma armadilha para querer destruir o Bolsonaro. E eu via o Bolsonaro com uma enfermidade muito grande. E ali o anjo do Senhor falava que eu tinha que guerrear pela vida do Bolsonaro e da sua esposa. E eu começava a guerrear. E quando eu saía dali do inferno, eu ia para o campo de guerra, começar a guerrear pela vida desse casal. E quando eu terminava de guerrear, o anjo do Senhor falava para mim de uma enfermidade que o Lula
que o Lula tem, que vai levar ele para a sepultura. E ali eu vejo uma enfermidade no estômago dele. É como uma úlcera horrível, irmão. Como eu conseguia ver por dentro dele, coisas podres por dentro dele. E eu dizia assim, por que então que ainda não levou ele? Aí o anjo do Senhor falava, porque é no tempo do Senhor. Não é no nosso tempo, não é no meu tempo. E que não era para mim pedir para o Senhor levar ele, mas sim que o Senhor ia fazer no tempo dele. Então eu via, irmão, assim, algo muito podre por dentro dele. E aquilo ali vai levar ele, vai descer a sepultura e ele vai diretamente para o inferno, se ele não se arrepender por toda a maldade que ele está fazendo contra o povo brasileiro. E até aqui eu posso compartilhar. A graça e a paz do Senhor, amém. Hoje, né, foi mais uma noite de campanha, né, cheio de poder, cheio da glória do Senhor neste lugar, né, o qual, né, o Senhor veio renovando as nossas forças, né, dando coragem, ousadia, né, enchendo de poder, enchendo mesmo, porque da forma que cada um passa no dia a dia, né, e quando fala que vem por uma guerra, por uma campanha, Satanás ele se levanta com fúria para querer tirar, né, a paz daquela pessoa, né? Mas quando a gente estamos, né, em oração em todo o tempo, em espírito de oração, né, a gente sente paz no nosso coração, né? Mas quando eu entrei ali, né, o inimigo já queria lançar a seta dele sobre a minha vida, devido à guerra de alto nível, né? Mas o anjo do Senhor, ele não permitiu. E na hora da roda de oração, ali eu senti, né, o renovo da parte do Senhor, né? E quando a apóstola veio ministrar sobre a minha vida, né, o anjo do Senhor ele aparece para mim, eu faço a pergunta a ele. Ele me responde que sim. E nisso, ele me leva até o céu. E quando eu chego no céu, o anjo do Senhor ele me leva a uma sala, aonde estava ali cheio de anjo. E ali o anjo que me levou, ele falava que o Senhor ia falar comigo. Mas o Senhor ali não apareceu. E sim abriu, né, um buraco, ao qual a voz do Senhor vinha suave, né, naquela sala sobre mim. E ali ele falava para mim, né, sobre o medo. E ele dizia para mim que servo do Senhor, ele dizia, quem me serve não tem medo. E você é uma guerreira minha, ele falava. Eu não permito que você tenha medo. E algo saía naquele buraco sobre a minha cabeça, da cabeça até os pés, aonde ia me lavando. E aquele medo, aquilo que eu estava sentindo, aquele nervoso, né? E ali ia saindo de mim. E ali eu já sentia vontade assim de ir para a guerra, né? Deu uma coragem ali em mim. E ali ele falava algo específico que a partir daquele momento eu não iria mais sentir medo, que a partir daquele momento eu ia receber uma proteção, uma armadura de proteção sobre a minha vida. E ali eu ficava maravilhada, porque o anjo do Senhor ali colocava em mim aquilo, coloca nela, o Senhor falava. E aí ele colocava entre meu coração, aqui essa parte, aqui essa lateral, na minha cabeça. E ele dizia que hoje, ele falava, hoje esse medo, ele falava que tinha caído por terra, que eu não iria mais sentir. E ali eu falava, amém, Senhor. E ali ele falava algo específico para mim, ele dizia, você vai guerrear.
E eu dizia amém. E ali as armaduras novas, né, da campanha foram colocadas em mim. E ali o anjo do Senhor, ele me levava para me guerrear nas cidades. E algumas vidas específicas que fazem parte da Shalom. E ali o anjo do Senhor, ele me levava para me guerrear, né? E como a irmã falou sobre as correntes, realmente, eu vi a corrente nos pés, e eu vi a corrente grudado aqui atrás, aqui, ó, nessa lateral das pessoas. E ali o anjo do Senhor, ele permitia, você vai guerrear, destruir. Ele ali falava com uma bem, assim, bem forte, para você vai guerrear, filha, ali, ó, você vai destruir, né, aquela corrente, você vai quebrar. Porque hoje o Senhor vai fazer um milagre neste lugar, neste lar. E eu dizia amém. E quando eu ia para guerrear, não era pouco demônio, era muito demônio que saía para querer avançar em cima de mim. Mas eles queriam também me intimidar, para me sentir medo. Mas eles perderam. Porque aquele medo que eu estava sentindo, pois o Senhor me curou. O Senhor me libertou. Pois eles sentiram medo, foi de mim e dos anjos que estavam ali naquele local. E ali o Senhor me levava. Eu guerreava. E ali, quando eu guerreava por casais, o anjo do Senhor falava que o que o Senhor uniu, o Satanás nenhum poderia tirar, desunir. E eu dizia amém, Senhor. E ali eu guerreava por casamento. E quando terminava dali da guerra, né, o anjo do Senhor lhe falava que era para falar para a igreja também apresentar os irmãos de fora em oração. Os irmãos de fora de outro ministério que fazem parte da Shalom, porque a guerra deles não é fácil, não são fáceis. Aí eu dizia amém, né? Depois que eu terminava de guerrear por aquele povo específico, né, o anjo do Senhor me levava para me guerrear pela nação brasileira. E ali eu guerreava, né, por todos nós que fazemos parte dessa nação. Aleluia. E ali ele me levava nas cidades, né? Nas cidades. Mas depois que terminou, o anjo do Senhor, ele trouxe uma palavra para mim. Ele disse: filha, vocês vão precisar orar muito. Ele dizia, porque aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Pois não é só, né? Ele falava assim, não é só lá que vai acontecer. Mas a situação são diferentes. E eu dizia assim, como assim? Eu falava, como assim, anjo do Senhor? Tem cidades que vai acontecer também situações, mas não serão igual como outra. E eu dizia, como? E ali eu falava assim, não, isso não pode acontecer. E ele dizia assim, tem como impedir essa situação acontecer. E ele falava somente isso, que era para a gente dobrar os nossos joelhos e apresentar as cidades que fazem parte do Brasil. E aí eu dizia, anjo do Senhor, mas por quê? Porque Lúcifer, ele falava, se levantou com fúria pelo Brasil, porque ele sabe que em breve ele falava, o novo presidente, em breve, se levantará da parte do Senhor, o qual o Senhor vai usar para mudar a história do Brasil. Aí eu dizia, glória a Deus, e ali ele falava comigo, ore por as cidades do Brasil, porque a fúria do inimigo é muito grande. E cada cidade vem uma provação diferente. Para isso não aconteça, precisamos da oração dos servos do Senhor, que tem sede de orar, que tem sede da justiça,
que tem sede do Senhor. Aí eu dizia amém, glória a Deus. E ali ele me levava, né, até em Rio de Janeiro. E eu via muitas pessoas chorando. Eu via até pessoas já em óbito, mortas. E ali o anjo do Senhor, ele falava para mim, se lembra que eu lhe mostrei ontem e não pude concluir por medo? Pois hoje vou mostrar para você. Eu dizia amém. E ali ele me mostrava, né? Eu tinha visto um portão aberto ali naquela cidade, muito grande. Um portão grande. E ali o anjo do Senhor, ele falava assim, que a porta do inferno abriu no Rio de Janeiro. E eu dizia, mas como assim? E eu olhava muitos demônios entrando por aquela porta e entrando na cidade. E ele dizia assim que a maldição tinha entrado naquela cidade. E por isso esses demônios iam em lar, em família, ia ter um desespero. E ele dizia assim, algumas pessoas vão ficar com a cabeça. Ele falava, eu vi as pessoas ali gritando, sendo atormentado. É uma coisa assim triste de ver isso. E eu dizia, mas tem como isso impedir? Eu perguntava, e a única coisa que o anjo falava, que tem sim, que dei positivo esse lugar. Mas temos que orar de joelho. Temos que orar pelo Rio de Janeiro. Porque a maldição já entrou lá. Os demônios só não conseguiram atormentar o povo, porque o Senhor, Ele está no controle lá do Rio de Janeiro. Aí eu dizia amém. E ali o anjo do Senhor me falava, né, mais coisas sobre aquele lugar. Né? Resumindo, o anjo do Senhor permitiu que eu guerreasse ali, guerreasse por famílias, né? Por família, por um pastor, por famílias que tem lá, né? E foi que o Senhor lhe deu vitória na guerra. Ele deu vitória, mas também ele dizia que a oração é importante. A oração quebra a maldição, ele dizia. Que é para nós orarmos de joelhos, só humilhar na presença do Senhor. E eu dizia amém, glória a Deus. Depois que terminava de muitas guerras travadas, o anjo do Senhor, ele me levava para mim até no local, numa sala. E quando eu chegava dentro dessa sala, eu via, né, o Jair Bolsonaro ali deitado ali numa cama, como ele tivesse internado. E ali o anjo do Senhor, ele falava, observa bem. Aí de lá, quando eu olhava, ele mandava olhar pela essa lateral aqui da barriga dele. E aí o anjo do Senhor, ele me mostrava, tipo um sangue assim, já muito escuro, dentro da barriga dele. E ali o anjo do Senhor, ele dizia assim, a partir do momento que ele foi afetado, ferido por aquela faca, o sangue dele está nas mãos, ele falava, você está nas mãos do Lúcifer. E está nas mãos do Lúcifer. E o Lúcifer, ele está armando para querer tirar a vida dele. É por isso que ele se interna e pega alta, se interna, pega alta, porque esse sangue foi derramado, esse sangue foi levado num terreiro de obra de feitiçaria de alto nível. Ele falava assim para mim, mas ele dizia, né, dos terreiros, não era só um. E aí eu dizia, mas o que devemos fazer para quebrar? Ele falava que os guerreiros precisavam ir nos locais onde está um pouco do sangue dele. Porque a vontade do Lúcifer é arrancar, acabar com a vida dele
levar ele. Mas se até hoje ele está de pé, até hoje ele está vivo, é porque o Senhor tem planos na vida dele. É porque o Senhor lhe disse que a promessa dele ainda não se cumpriu na vida do Bolsonaro. E eu dizia, amém. Mas ele falava assim que era para a gente orar por essa família, por ele. E quando a gente fosse, os guerreiros fossem na guerra, fosse desmanchando, aonde se espalharam, o sangue deles que está nas mãos de feiticeiro de alto nível. Foi isso que o anjo falou para mim, né? E foi na hora que ele disse que era para mim retornar para a igreja. Aí eu peguei e eu retornei para a igreja, amém? Glória a Deus. Eu vou contar minha experiência de hoje. Assim que a apóstola veio, ministrou na minha vida, apareceu os anjos do Senhor, fiz a pergunta, responderam que sim. Né? Nesse momento eu pude contemplar, irmãos, aqui nesse lugar, os anjos do Senhor descendo do céu e entregando, irmãos, para cada um dos irmãos. É como se fosse algo muito brilhante, como se fosse um fogo, e a qual eu via os irmãos assim sendo tomados quando o anjo entregava aquilo na mão de cada um. E o anjo falava para mim que hoje o Senhor estava colocando no coração de cada um o desejo e a vontade de não querer mais sair desse lugar, a vontade de querer estar aqui na casa do Pai, nas orações. E eu falei amém, né? Porque nem eu, irmãos, entendia o porquê eu estava em casa, eu não tinha mais vontade de estar aqui. Hoje eu vi isso, eu contemplei isso, e o Senhor está fazendo um mover aqui neste lugar, né? E depois disso, irmãos, eu fui levado até o céu, a qual eu tive um particular com o Senhor. E no meio desse particular que eu tive, numa conversa, eu pude perguntar algo. Eu perguntei algo do anjo que estava comigo. Eu perguntei o que significava uma visão que eu tive, que eu estava em casa. Eu tive uma visão, eu via uma fumaça muito preta, mas não era uma fumaça assim só em um local, era em tudo. Assim, parece que eu via tudo, estava tudo preto, tudo muito escuro, aquela fumaça. E eu perguntei o que aquilo significava. E o anjo falou para mim que aquela fumaça que subia até o céu, aquilo era o pecado, irmão. O pecado que tem chegado até diante do Senhor, tem fedido na narina de Deus, ele falava. O Pai está irado, e ele falava assim, Deus ele vai descer com juízo na terra. E quando ele falava isso, irmão, ele falava que Deus estava irado, era com os homens maus, os homens corruptos. E quando ele falava que Deus ia descer com juízo na terra, eu não entendi, mas quando ele me mostrou aquela cena, eu via um anjo. Ainda não tinha visto aquele anjo. Eu via um anjo, irmãos, ele sobrevoava muito rápido sobre alguns lugares do Brasil, mas ele levava a morte. E quando a Valéria falou a experiência dela, eu não queria falar, não ia falar, mas quando ela falou, né, que a gente tinha que ungir as casas, e eu vi isso, que em muitos lugares esse anjo ia levar a morte, né? Então, eu pude ver isso hoje, e o anjo do Senhor falou para mim, ele falou assim, não parem de buscar, não parem, perseverem na oração, que vocês são a igreja escolhida, vocês vão morar no céu. Irmãos, eu tomo posse da palavra que eu ouvi hoje do anjo do Senhor, amém? E foi essa a minha experiência. Eu pude ver a guerra, eu não entrei na guerra, eu pude ver a guerra hoje, dessa noite, irmãos, e o Senhor, ele deu vitória, amém? Só essa é a minha experiência.
Vou contar a minha experiência de hoje, que a apóstola veio ministrar sobre a minha vida. Eu fui numa experiência de arrebatamento. E o anjo já me esperava, eu fazia pergunta para ele, e ele me levava até uma certa altura, e ele me mostrava o que iria acontecer conosco, né? Eu estava pedindo uma confirmação do Senhor, e a irmã Andresa, acho que é a Andresa, né? A Diniz. Aí ela pegou e falou, né? Então teve assim uma confirmação do Senhor. E mostrava mesmo que ia acontecer várias coisas no Brasil, não era só lá onde teve essa enchente. Aqui também vai acontecer. O sol vai esquentar muito, que a gente não vai suportar. Os animais vão começar a morrer. E eu ouvia uma voz e ela falava que a gente tinha que guardar nossas economias, não sair gastando nosso dinheiro com bobagem e começar a guardar, a economizar. E eu ouvia a mesma voz e falava para me dar um recado, que a voz falava assim: em breve o meu pai vai me dar ordem para buscar a sua igreja. E eu dizia amém. E outro recado que o Senhor pedia para me falar, que há muito tempo ele vem me cobrando de falar, que a gente não tem que guardar as nossas experiências, porque não são nossas as experiências, são das pessoas, é do Senhor. A minha experiência não é minha, ela serve para a vida de alguém. E o Senhor vai começar a cobrar das pessoas que não querem contar suas experiências. E essa foi a minha experiência de hoje. Amém, amados irmãos. Boa noite, graça e a paz. Irmãos, o que eu vi hoje me deixou um pouco alegre, mas ao mesmo tempo meio triste, né? Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida e os anjos do Senhor apareciam para mim, eles me levavam ao céu. Quando eu chegava no céu, irmãos, eu não via o Senhor falar comigo ali, mas o anjo que estava comigo, ele falava assim: senta e observa. E eu sentava ali, observava, irmãos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas algo que me chamava a atenção, eu via, sabe aquele pino do relógio? Eu via um pino daquele muito grande mesmo. E aquele anjo, ele falava assim: você vai ver tudo o que aconteceu até o dia de hoje. Irmãos, e eu comecei a ver desde a criação do Senhor. Esse lugar era para ser um lugar maravilhoso, um lugar onde via a paz, o Espírito do Senhor. E quando aquele ponteiro, ele se movia, passava a cena, e eu começava a ver a primeira queda. E eu comecei a ver, irmãos, muita coisa. E cada dia, ou cada ponteiro que baixava, o coração do Senhor, ele ficava mais triste. Assim, quando eu olhava, irmãos, eu me entristecia também. E eu comecei a ver várias coisas acontecendo, desde os tempos antigos até chegar ao nosso. Irmãos, de lá para cá, nada melhorou. Quando a gente fala que um ano na terra é pior, nós diz para nós mesmos que no outro vai ser melhor. Mas o que eu via acontecendo não era o que a gente imaginava. O Senhor falava: não vai melhorar. A cada dia ou a cada ponteiro que desce, vai piorar. Irmãos, e eu comecei a ver muita coisa. Eu comecei a ver lugares pegando fogo, casas sendo demolidas, pessoas morrendo, crianças sozinhas. Irmãos, eu comecei a ver várias coisas. Eu falava para o Senhor: Senhor, eu não tenho coração para isso.
Eu não quero ver isso. Já chega. Já não basta tanta tristeza, Senhor, o que está acontecendo, e eu tenho que passar por isso. Eu tenho que ver tudo isso novamente. E o Senhor falava assim: é necessário tu ver isso. E eu começava ali, irmãos, a contemplar tudo, tudo. E o Senhor, Ele falava: no meu mundo entrou a iniquidade, entrou a raiva, entrou a prostituição, entrou o rancor, entrou o ódio, entrou o amor, mas o amor de muitos se apagaram. Irmãos, eu comecei a ver várias tempestades acontecer de uma hora para outra, rápido. E aquele ponteiro, ele se movia rápido, até do começo, e ele ia até parar aonde o Senhor falava assim: até aqui está o meu ponteiro. Eu não via o relógio por cima, eu via o ponteiro rodando, mas eu não via o relógio. E eu perguntei do Senhor: Senhor, por que eu não consigo ver o relógio? Ele falava assim: ainda não é hora de você ver ele, apenas olhar o meu ponteiro a cada dia mais se aproximando do fim. Ele falava assim, irmãos. E ali, naquele momento, ele falava assim: preste atenção, olha o que vai acontecer. Irmãos, e eu via a terra, no solo, onde a gente pisa, ele fica todo transparente. E eu começava a ver o inferno embaixo. E o Senhor me mostrava algumas pessoas que estavam ali. Eu não chegava a descer naquele lugar, mas o Senhor falava assim: cada uma dessas pessoas me desprezaram, não só como meus dons, mas também a minha palavra, a qual foi pregada, a qual foi ministrada nessa terra. Irmãos, nessa hora, gera um temor tão grande no nosso coração, que eu falava assim: Senhor, o que a gente tem que fazer para que a gente não venha parar naquele lugar? E o Senhor, Ele falava bem assim: você está vendo esse relógio? Esses ponteiros, perdão. E eu falava assim: Senhor, eu estou vendo. Ele chegou a hora do meu povo despertar. Chegou a hora do meu povo despertar. Ele dava essa resposta. E quando ele falava isso, eu olhava para a terra novamente e eu via muitas pessoas dispersas. Eu via a destruição em alguns lugares, não só no Rio Grande do Sul. A gente acha que o Rio Grande do Sul foi destruído por si, mas você olhando a destruição em todo o mundo, é tão grande que você não imagina a tristeza. O que a gente está vivendo nesse lugar aqui, essa noite, nós estamos sendo contemplados, irmãos. O que eu vi, que aquelas pessoas clamando o nome do Senhor, dizendo assim: Senhor, envia alguém para nos ajudar nesse lugar. Você não imagina, você não tem noção, irmãos. O meu coração ficou destruído de ver aquilo, de não poder ajudar, de não poder estar ali. Mas a nossa oração, ela tem poder, amados. E eu creio que essa oração, essa noite, ela chegou em coração de muitas pessoas. Assim como aquelas pessoas andaram clamando ao Senhor, o Senhor enviará recursos, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares que está acontecendo coisas piores também. Amém? Essa foi a minha experiência. Graças e paz, amém? A minha experiência de hoje, o anjo que me acompanha se apresentou e eu fiz a pergunta para ele, ele disse que sim, e me levou até o céu. Chegando no céu, ele falou que eu teria que me vestir com outras vestes, porque eu ia entrar na presença do Pai. E ali ele me vestiu com roupas brancas. E aí ele me levou até o Senhor. E ali eu pude ouvir a voz do Senhor. E o Senhor falou para mim
algo muito bonito sobre essa campanha. Ele começou falando sobre, ele me fez lembrar. Ele falou assim: você lembra quando vocês se levantaram para orar pelos guerreiros que não estavam não estavam indo para oração, que muitos de vocês chegaram a ir na casa deles e guerrearam por eles, pela vida deles, e você lembra disso? Eu falei amém. E ele falou: hoje alguns deles estão aqui, e isso influenciou muito na oração de vocês. Isso foi muito pela oração de vocês, pela guerra que vocês enfrentaram, pela vida deles. E hoje, alguns desses guerreiros estão aqui, nessa campanha. Eu falei amém, Senhor. E ele falou assim, que grandes coisas ele tem para fazer nessa campanha. E nesses primeiros dias ele vai derramar do Espírito dele aqui neste lugar. E ele falou que ele vai limpar. Ele vai começar limpando a gente, todos nós. Antes dele derramar as bênçãos que ele tem, os presentes que ele tem, ele vai limpar os guerreiros. E ele me fez também lembrar. Ele falou: você lembra do começo das orações que vocês não queriam ir embora para casa? Vocês gostavam de estar na minha presença, na minha presença. Vocês oravam para não acabar a oração. E é assim que eu quero vocês de novo. É assim que eu quero vocês. E nessa campanha eu vou botar no coração de vocês amor de novo para estar na minha presença. Vai ser um despertar do Senhor na vida, meu despertar na vida de vocês. E eu falei amém. E aí ele falou: agora você vai ver tudo que está preparado para essa campanha. Então o anjo pegou e me levou. E eu vi várias mesas e eu vi muitas coisas que o Senhor vai derramar nessa campanha, presentes. Eu vi vasos cheios de óleo. O Senhor falou que vai derramar muitos dons novos. Mas logo nesse começo ele vai limpar a igreja, vai limpar os guerreiros, amém? E aí ele falou que durante essa campanha também vai ter muito contra-ataque, então é para a gente orar muito, porque o inimigo vai se levantar para a gente não fazer essa campanha, para a gente não ir até o fim dessa campanha. E é para a gente orar muito ao Senhor, porque a gente vai conseguir e vamos receber todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, amém? Nessa campanha. Essa foi a minha experiência. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14, que é justamente o tema da campanha, o versículo-chave, que é assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém, irmãos? Essas experiências aí foram apenas do dia que começou, começou na madrugada, do dia 6 para o dia 7, eu coloquei dia 7 aí, então são 2 dias, dia 7 e dia 8, irmãos, e foram experiências muito fortes, irmãos, e não tem nem muito o que comentar, foram experiências assim tremendas, experiências assim a qual Deus tem dado à sua igreja, irmãos. A Bíblia diz que todos os dias os discípulos eles viviam milagres, eles viviam no sobrenatural de Deus, como diz lá em Atos, irmãos. E é isso que temos vivido aqui na Igreja Shalom, desde o dia em que começamos a andar na sã doutrina, desde o dia em que começamos a buscar a face daquele que vive e que reina para tudo sempre. E o Senhor resolveu arrebatar, o Senhor resolveu, vamos assim dizer, confirmar a sã doutrina através desses arrebatamentos, que os irmãos começaram a ir no céu, no inferno, e foram torturados, porque usava calça, bermuda, essas coisas, irmãos. Então o Senhor tem feito esta obra aqui, na Igreja Shalom. Então nós continuamos buscando ao Senhor. Mais campanhas virão, e mais experiências também dessa campanha estarei postando para vocês no decorrer dos dias, irmãos. E você ouviu aí, experiências tremendas, experiências com os anjos, experiências acerca do Brasil, experiências pessoais. Deus alinhando a sua igreja para ir morar no céu, não é isso, apóstola? É isso, glória a Deus. O Senhor, Ele sempre
foi misericordioso e sempre será, né, irmãos? E aí a gente vê a bondade de Deus. Essa campanha Despertar, ela trouxe assim um ânimo novo, uma campanha que o Senhor se manifestou de uma forma tremenda e se revelou através da sua palavra, que Deus tem feito assim realmente um rebuliço muito grande na igreja. E eu me alegro com cada experiência que o Senhor deu para os meus irmãos, que tem edificado a vida de outras pessoas, não só a nossa vida aqui na Shalom Manaus, mas outras pessoas também que têm nos ouvido, né? E eu fico vendo a bondade do Senhor, tudo isso sendo feito, né, pela infinita misericórdia do Senhor, nos preparando para o arrebatamento da igreja, para nós trilharmos o caminho da santidade, trilharmos uma vida com Deus, de intimidade, a fim de que possamos usufruir da vida eterna no final de tudo, né? Então, assim tem sido realmente, foi um divisor de água muito grande no meio do seu povo, no meio da sua igreja, aonde realmente, de fato, o Senhor tem levantado o seu povo, né? Como diz em Efésios 5,14, desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, somente Cristo é capaz de iluminar tudo aquilo que está em trevas, e nós acaba sendo exposto para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. E nós vivemos isso, estamos vendo isso com clareza, usufruindo dessa bondade, dessa graça do Senhor. Amém? Que a sua vida seja edificada com essas experiências, tanto quanto a nossa está sendo aqui em Manaus. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essas experiências. Obrigado, Pai, por cada filho, filha que chegou até aqui o momento da oração, que quer ter experiências também, que quer viver um avivamento, que quer viver um grande despertar do Senhor. Eu te peço isso, Pai, que o Senhor faça isso na vida deles, para que, meu Pai, a Tua vontade se estabeleça, Pai, em nossas vidas, Pai, para que possamos, Senhor, nos prepararmos para estar com o Senhor nas alturas, Pai, para todo sempre, Pai. Então continua abençoando teus filhos, tuas filhas, Pai, continua usando, continua mostrando, apontando o caminho que devemos seguir, Pai, e nós te agradecemos por isso, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.